Muito boa tarde a todos e a todas. Como disse já, estou muito contente de estar aqui. Já devia ter sido há mais tempo, não é? Mas meteu-se a pandemia e o convite que na altura recebi, não pude aceitá-lo. E só agora é que a doutora Ana Paula Avelar resolveu ressuscitar-me. E eu aqui estou. Quero pedir desculpa antes de mais nada porque fiz um belíssimo PowerPoint, mas não está a funcionar bem porque já me explicaram que eu fiz, não mandei para cá PowerPoint, de maneira que não foi adaptada aqui ao sistema e fica truncado às vezes em baixo. Eu também eu leio o que lá está, mas é pena porque aqui eu acho que os senhores vão ver que eu tenho um resumo. Está aqui o resumo da minha palestra. E isto é um pouco como eu trabalho sobre poesia. É algo teórico, não é? É como é que o poema se faz a si próprio, sem poeta. Bom, o meu título é O Mar como Musa. Isto é um trabalho em que eu ando ocupada já há algum tempo, com outros poetas, mas desta vez, eu hoje aqui só vou mesmo falar da Ode Marítima, do Fernando Pessoa. Sobretudo, debruçando-me então sobre a Ode Marítima, os outros poetas que eu trago, 3 dos outros poetas que eu estudo, nesta ideia de que o mar é a musa, são os Pessoa, Hart Crane, que é um poeta americano muito do meu agrado, e a Ana Luísa Amaral, que não está lá porque o PowerPoint não ficou bem feito. Quer dizer, eu fiz bem, mas aqui não foi compatível. Peço desculpa. Portanto, esta palestra é uma parte de um projeto em curso, em que eu trato de alguns poetas em que vejo que se servem do mar como musa. E, portanto, os poemas que são estes: a Ode Marítima, Hart Crane, Voyages, e Ana Luísa Amaral, Prece no Mediterrâneo. E é assim, então. Crane, de facto, é sobretudo famoso porque tem um poema chamado The Bridge, que ele diz que é uma síntese da sua América. Uma América que é um poema feito de poemas, e nisso está relativamente próximo de Mensagem, do Fernando Pessoa, porque são vários poemas, mas o todo é um poema. A ponte de Crane é também assim. E ele mostra também, de alguma forma, como Pessoa na Mensagem, mostra as grandezas e as misérias do país. O poema da Ana Luísa Amaral, que se chama Prece no Mediterrâneo, é um poema em que a poeta anseia, pede ao mar que seja só de ondas inocentes. Porquê? Porque ela está a pensar naqueles refugiados que vêm de guerras, de muitas guerras por esse mundo fora, e que querem paz e abrigo, e que nós não somos capazes de acolher, e eles acabam morrendo no Mediterrâneo. Tanto o mar de Hart Crane, em Voyages, onde um dos poemas, no termo de um dos 3 poemas de Voyages, diz que o fundo do mar é cruel. E também esse mar da Ana Luísa Amaral, afinal, também é cruel. Ela pede-lhe que não seja, mas ele é. É em vão que ela pede que seja só de ondas inocentes. Estes 2 poemas de mar fazem lembrar o mar do Fernando Pessoa na Mensagem. O mar, e aqui temos o fecho do poema, do mar português, não é? Que diz: Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Tanto que Crane como Ana Luísa Amaral tratam o mar desta maneira também, como sendo simultaneamente uma coisa boa, uma redenção e uma catástrofe, uma desgraça. Como eu já disse no resumo, como viram no resumo, que eu entendo que a poesia se escreve na poesia, lembro que Walt Whitman, o grande poeta americano,
que tanto inspirou o Fernando Pessoa, como os outros dois, na verdade, nestes dois poemas, diz exatamente isso, que o mar é simultaneamente cruel e simultaneamente bom, que abraça as pessoas. Bem, mas hoje venho afinal falar apenas de Fernando Pessoa. Em Poetas do Atlântico, é um dos meus livros, faço uma leitura da Ode Marítima que ainda hoje subscrevo inteiramente. Mas desta vez eu quero voltar a lê-la para aqui como sendo esta ode uma teorização de si própria. Como leitora atenta de poesia, há muito me dei conta de que a poesia se escreve na poesia. E que não há poema digno do nome que não encerre uma teoria de si próprio. Procurarei mostrar isso mesmo na Ode Marítima de Fernando Pessoa, assinada pela Pessoa de Álvaro de Campos. A Ode Marítima de Fernando Pessoa, por isso mesmo assinada por Álvaro de Campos, desenrola magistralmente o que eu entendo ser o significado profundo do eu sou um outro do Rimbaud. Ser poeta é dominar a difícil arte de se transmutar ou transladar na pessoana outridade. Esse ser outro que não é senão a própria poesia. Lembro o passo do livro do Desassossego que acabo de eludir, onde a concepção de outridade surge nitidamente ligada à translação do poeta. Escreve o Bernardo Soares aquilo que está ali. Suponho, porém, que nisso tudo sou translato, que a saudade que sinto não é bem minha, nem bem abstrata, mas a emoção interceptada de que não sei que terceiro, a quem estas emoções que em mim são literárias fossem, de Luía Vieira, literais. É na minha suposição de sentir que me magoo e angustio, e as saudades a cuja sensação se me mareiam os olhos próprios, marear tem aqui, evidentemente, o sentido de embaciar, não é verdade? Marear, embaciar. Mas que a ação é do mar, que o termo marear deixa ouvir, não pode escapar a quem lê. Poesia é pensar música. É, na verdade, sound reasoning, disse certeiramente Christopher Smart há 2 séculos. 3, aliás. Pessoa a adotar, apropriando-a, a frase que, segundo a tradição, Pompeu terá dirigido aos seus soldados que tinham mostrado medo de se aventurar ao mar em tempo de guerra. Navegare necesse est, vivere non est necesse. Pessoa adaptou. Viver não é necessário. O que é necessário é criar. O navegar de Ode Marítima é, em real verdade, a sério, literalmente, estou a citar da Ode, em real verdade, a sério, literalmente, o navegar é a grande metáfora dessa mágica transmutação poética que tem por musa o próprio mar. Os últimos versos da Ode sobre o vapor que passa conduzem esta leitora à hora real e nua como um cais já sem navios. A hora é aquela hora absurda do poema do mesmo nome de Pessoa, do Pessoa ortónimo, hora absurda, que o último dos tempos de mensagem consagra. Quando diz tudo é disperso, nada é inteiro, é a hora, valete frateres. Álvaro de Campos escreveu Fernando Pessoa não existe, propriamente falando. Uma vez escreveu assim. E eu parafraseio. Teoricamente falando, o poeta não existe. Sobretudo o poeta de Ode Marítima. O poeta foi-se embora e deixou o poema. E disse adeus aos irmãos. Adeus, irmãos. Ficai bem. No verso de Ode Marítima, que uso como uma das minhas epígrafes, já não me lembro qual é, mas vamos ver. Chamam por mim os barcos. Chamam por mim os barcos. Nesse verso, percebe-se que no seu apelo à musa por inspiração,
o poeta faz uma curiosa inversão, que tinha já sido feita, aliás, por Walt Whitman. Uma curiosa inversão, ele não diz eu chamo pela musa, eu chamo pelo mar, eu chamo pelas coisas do mar. Não, as coisas do mar é que chamam por mim. E essa inversão tinha sido já feita pelo Walt Whitman. A poesia escreve-se na poesia, estão lembrados, não é verdade? Diz o Walt Whitman: vem, disse a musa, canta-me um poema que jamais poeta algum tenha cantado. Canta-me um universal. Quer dizer, o Whitman não diz, não espera que não invoca a musa para ser inspirado. A musa é que lhe diz a ele, canta-me. Não é? Portanto, esta inversão depois vamos encontrá-la também aqui na Ode de Fernando Pessoa. No poema do Whitman é surpreendentemente a musa que interpela o poeta e não o contrário. Vem, disse a musa, canta-me. Na Ode Marítima há um momento semelhante quando o poeta, em vez de interpelar a musa em busca de inspiração, se sente chamado pelo mar, sua musa. Chamam por mim as águas, chamam por mim os mares, isto não está bem. O PowerPoint ficou mal feito, pelos vistos mesmo. Chamam por mim as águas, chamam por mim os mares, chamam por mim levantando uma voz corpórea, os longes, chamam por mim os longes, as épocas marítimas todas sentidas no passado, a chamar. Portanto, em vez de ser o poeta a pedir inspiração, é a inspiração, por assim dizer canta-me. Não é? O que não quer dizer que no poema não haja uma invocação, aquilo que nós, na época, chamamos uma invocação, não é? Ó vós, tágides minhas, como faz o Camões nos Lusíadas, não é? Isso é uma invocação. Aqui também temos, mas ela vai estar truncada porque não chega até ao fim, eu vou mostrar. É isto. Ó vós, coisas navais, meus velhos brinquedos de sonho, compondo fora de mim a minha vida interior. Quilhas, mastros e velas, rodas do leme, cordagens, chaminés de vapores, hélices, gávias, flâmulas, galdropes, escotilhas, caldeiras, coletores, válvulas, caí por mim dentro em montão, em monte, como conteúdo confuso de uma gaveta despejada no chão. Sende vós o tesouro da minha avareza febril, sede vós os frutos da árvore da minha imaginação. Isto é uma invocação, invocando a musa, mar. Sendo vós os frutos da árvore da minha imaginação, tema de cantos meus, sangue nas veias da minha inteligência, vosso seja o laço que me une ao exterior pela estética, fornecei-me metáforas, imagens, literatura, porque em real verdade, a sério, literalmente, minhas sensações são um barco de quilha para o ar. Minha imaginação, uma âncora meio submersa. Minha ânsia, um remo partido. E a tessitura dos meus nervos, uma rede a secar na praia. Isto é a invocação da Ode Marítima. Assim interpela o poeta direta e apaixonadamente o mar, nas suas coisas navais, em busca de inspiração para levar a cabo o seu frenético navegar para a distância absoluta, para o puro longe, que afinal não é senão a morte. Para lá do grande cais de pedra, em cuja solidez reside a sua saudade de ser. Quem não se lembra desse verso logo no início da ode? Todo o cais é uma saudade de pedra. É nesse momento que o poeta anseia desesperadamente pela voz que lhe há de falar o sem sentido desse navegar, criar, que vai da vida à morte e além. Do Heróstratos de Fernando Pessoa, sabemos bem da angústia do poeta perante a ideia de absoluta finitude, a par da desejada imortalidade do ser poético. Na invocação que abraça o mar como musa do estro poético, na invocação se abraça o mar como musa do estro poético. Das coisas navais recolhe o poeta a sua matéria poética e a quem lê, delas se há de oferecer um longo poema de reais e simbólicos mares e cais, de antigos e modernos navios de passageiros e de carga, de arrojadas aventuras e atrozes piratarias, de obsceno frenesim e deslumbrado delírio, de comovidas saudades da infância que se teve, e desse antigo e ousado viajar, que se não teve, a tudo presidindo a terrível angústia da vida com termo. Em fragmentos achados inéditos, com o título geral de A Partida, é pungente a consciência que o poeta tem da brevidade da existência, tão bem expressa na célebre fórmula de Catulo, invocada pelo poeta.
Ave atque vale. Olá e adeus, não é? Lê-se no livro do Desassossego. Esse sentimento de a vida não ser nada conduz ao infinito. Também a ode marítima é assombrada pela morte. Como num poema de Emily Dickinson, que a pessoa de certeza não terá lido, mas que vem imediatamente à cabeça de quem lê a ode marítima, por acaso. O problema da finitude. Está aqui, e agora também fiz qualquer coisa mal feita. Já aparece. Bem, era este o poema. Tenho aqui uma tradução que eu fiz, de propósito para esta sessão, e que diz o seguinte: tínhamos adiantado no caminho, tínhamos chegado quase àquele ramal da via do ser, por termo eternidade. Súbito assombro em nossos passos. Os pés seguiam, relutantes. À frente havia cidades, entre a floresta dos mortos. Esperança nenhuma de recuo. Atrás, uma rua selada. À frente, a bandeira branca do eterno. E Deus a cada portada. Não espanta que a emoldurar a ode marítima esteja uma frágil figura de poeta. No início, sozinho no cais deserto, oximorónica doçura dolorosa a acometer-lhe o espírito. No fim, de novo o poeta a sós, com a sua tristeza e a sua angústia. Talvez por não ser afinal uma pessoa. Literalmente não pessoa, por ser Álvaro de Campos quem assina a ode. Mas verdadeiramente não pessoa ser humano, como os versos deixam transparecer. E quem sou para que chore e interrogue? Eu quem sou para que te fale e te ame? Eu quem sou para que me perturbe ver-te? Escrito o poema, foi-se o ser humano, e restou o que ficou escrito. O outro de Rimbaud. A outeridade do Pessoa. O poeta, feito poema. Como diria Pessoa, uma pessoa livro. A genial submetáfora da grande metáfora do marítimo navegar, criar, que dá forma à ode, é o volante da imaginação do poeta. Vale a pena rever esta poderosa imagem mecânica que se repete 10 vezes ao longo da ode e que é o barómetro da criatividade do poeta. Essa roda que gira. Repito, imagem mecânica para lembrar a dialética de futurismo e decadência que informa as grandes odes de Pessoa. Não começa a ode triunfal à dolorosa luz das grandes lâmpadas elétricas da fábrica? Dolorosa porquê? O que tem afinal de doloroso o encantamento do moderno? A reserva à modernidade e à modernização? Na ode triunfal, que traz consigo a estreiteza e prudidão de uma maravilhosa gente humana que vive como os cães? Tem o seu contraponto na saudade da pré-modernidade e do seu audacioso navegar que tão sensual e brutalmente canta a ode marítima. E aqui está. Eu, que amo a civilização moderna, eu que beijo com a alma as máquinas, eu o engenheiro, eu o civilizado, eu o educado no estrangeiro, gostaria de ter outra vez ao pé da minha vista só veleiros e barcos de madeira, de não saber de outra vida marítima que a antiga vida dos mares. Porque os mares antigos são a distância absoluta, o puro longe, liberto do peso do atual. De que senão desse puro longe é aquela saudade a qualquer coisa, a preposição insólita, uma saudade a qualquer coisa, em vez de saudade de qualquer coisa, que já foi apontada uma vez por Alberto Pimenta, com muita argúcia, que mostra, sublinha o que de estranho e distante excita e atormenta o poeta moderno com saudades do pré-moderno. Diz ele, largar por aí fora, pelas ondas, pelo perigo, pelo mar, ir para longe, ir para fora, para a distância abstrata, indefinidamente, pelas noites misteriosas e fundas, levado como a poeira pelos ventos, pelos vendavais. A escolha do volante, como imagem, tem tudo a ver com o ambíguo fascínio moderno, que não é só pessoano, pela máquina. Como sugere o percurso ao longo da ode da grande roda que comanda a direção de veículos, aqui invocada para presidir ao seu imaginário poético. Primeiro, dentro do poeta, o volante começa a girar lentamente.
e uma série de imagens de tráfico marítimo, alegres e tristes, de certezas e de dúvidas, se seguem a suscitar metafísicas e escatológicas metaforizações. Fugiu. O grande cais de onde partimos em navios nações. O grande cais anterior, eterno e divino. Cerca de uma centena de versos mais à frente, o volante acelera-se ligeiramente. Explicitamente se reconhece que o acelerar acontece na imaginação do poeta. A simbolizar o seu mais recôndito desejo, a constante e vasta fluidez da vida, que enganosamente promete não ter fim, e de que é irrecusável símbolo o abissal oceano. O poeta sabe, como premonitoriamente sabia Hart Crane, que se atirou ao mar e se afogou no mar, suicidou no mar, que o fundo do mar é cruel. Ou que é inútil suplicar ao mar que não haja mortos desta vez, como pungentemente implorou Ana Luísa Amaral. 50 e poucos versos mais adiante, o volante acelera-se cada vez mais e traz consigo, irremediavelmente, a finitude, que tanto nos excita quando não nos diz respeito. A glória de se saber que um homem que andava connosco morreu afogado ao pé de uma ilha do Pacífico. O imaginar retroativo do engenheiro, do civilizado, do educado no estrangeiro, convoca a aceleração do volante que sacode nitidamente o poeta e o abre completamente a uma atemporal vocação do mar. Chamam pelo poeta aos longes, e esse chamamento confuso das águas é o da poesia que a si própria se escreve. Começam aqui uma série de referências literárias, em que tem um papel de destaque o Treasure Island, de Robert Louis Stevenson, e quem sabe, talvez outras obras de pirataria que ainda não descobrimos. O Francisco Cota Fagundes há muito tempo mostrou já a importância do romance de rudes aventuras navais de Stevenson para a construção do imaginário da Ode de Pessoa. Quando, 20 e poucos versos adiante, se acentua o giro vivo do volante e com ele o apelo irresistível de partir pelas ondas, pelo perigo, pelo mar, é o mar do ameaçador navegar antigo que empolga o poeta. Não espanta que, outros 20 e poucos versos mais à frente, o volante vivo da imaginação do poeta rompa nele o cio sombrio e sádico da estrídula vida marítima, dando largas a um selvático imaginário, de um erotismo perverso e de ruidosas e destemidas travessias, assombradas por ousados corsários e ferozes conquistas, massacres e violações. Nas cerca de 3 centenas de versos que se seguem, o poeta dá enfaticamente largas ao seu desejo impossível e escandaloso de ser parte dessas escabrosas aventuras navais de outrora. Quero ir convosco, despir de mim o meu traje de civilizado, pôr no mar, ao vento, às vagas, a minha vida. Em mais um exemplo de como a poesia se escreve na poesia, o sujeito poético de Ode Marítima, que não é Fernando Pessoa e nem sequer Álvaro de Campos, antes um sujeito puramente ficcional, confunde-se com o seu próprio poemar. Ter a audácia ao vento dos panos das velas. Ser, como as gaveis altas, o assobio dos ventos. A velha guitarra do fado dos mares cheios de perigos. Canção para os navegadores ouvirem e não repetirem. Os nervos do poeta são como enxárcias e ele sente-se lira nas mãos do vento. Fugiu. Como não ouvir aqui, quando ele se faz lira nas mãos do vento, como não ouvir aqui um verso de Shelley, na sua Ode ao Vento do Ocidente, que diz: Make me thy lyre. Faz de mim a tua lira. Acometido o poeta do animalesco cio do antigo navegar, de crimes pavorosos e de sexos indistintamente aberrantes, aí está, ó meus peludos heróis e rudes heróis da aventura e do crime, minhas marítimas feras, maridos da minha imaginação. Acometido o poeta do animalesco cio do antigo navegar, não tarda que o volante da sua consciência seja de uma velocidade desmedida e pilhagem que não seria permitida ao engenheiro prático à força, sempre agarrado às saias da civilização. É este o futurista Álvaro de Campos, sensualmente cativo da saudade do abominável passado dos bárbaros do antigo mar, mas o quistamento oficioso do sofrimento de todas as vítimas do mar,
das quais, aliás, se não distingue como um Cristo de todos eles, redentor. Não tarde que decresça sensivelmente a velocidade do volante, que os oníricos gritos antiquíssimos dos temerários piratas de antanho esbarrem com a irrecusável temporalidade do poeta, agora sem surpresa, com saudades do seu passado supostamente real. O meu passado ressurge, como se esse grito marítimo fosse um aroma, uma voz, o eco de uma canção que fosse chamar ao meu passado por aquela felicidade que nunca mais tornarei a ter. Segue-se uma elegíaca rememoração de um tempo sonhado como impossivelmente feliz e que passou como um fumo de um vapor no mar alto. É um tempo impensável sem o mar. Essa grande metáfora, seja o mar das atrocidades do antigo navegar, sentindo o poeta agora um remorso comovido de o ter sonhado, seja a inexplicável ternura de o reimaginar a partir da nau Catrineta e da Bela Infanta, de histórias do romanceiro de Garrett, que lhe cantavam quando ele era pequeno. Se é que ele existia quando era pequeno. A verdade, porém, é que tanto a nau Catrineta como a Bela Infanta são tão histórias de aterrar como a canção do grande pirata, a morte berrada do grande pirata a cantar. Isto também é citado da Ode. Porque a nau Catrineta e a Bela Infanta também são histórias terríveis, de fim terrível. Não é? Impossível escapar à modernidade. O volante abranda o seu giro e o poeta reconcilia-se com o cotidiano. Afinal, nada perdeu a poesia, diz ele, a certa altura na Ode. Nada perdeu a poesia com a modernidade. Há também poesia nas máquinas, como bem entendeu Hart Crane, que Pessoa não terá conhecido. Mas a poesia é toda ela uma. O Hart Crane diz... Não? É aqui, pois é. A não ser que a poesia consiga absorver a máquina, disse Hart Crane, isto é, aclimatá-la com tanta naturalidade como árvores, animais, galeões, castelos e todas as anteriores referências humanas, a poesia fracassará na sua contemporaneidade. Isto é, a poesia tem de aclimatar a máquina. Por isso é que Fernando Pessoa diz na Ode, ou Álvaro de Campos, ou o poeta, que não sabemos quem é, diz: nada perdeu a poesia. O comércio e o longe está onde sempre esteve. A maravilhosa vida marítima moderna é a vida de gente que tem também amores, ódios, paixões, políticas, às vezes crimes. O volante abranda o seu giro dentro do poeta, até que para. Para o poemar, desaparece o poeta. Só fica o poema. Não é possível distinguir poeta, poema, musa, que é o mar, nesta grande, inigualável ode marítima. O poema é tão real como a metáfora que é. Por alguma razão, disse o poeta, Pessoa, Campos, em A Passagem das Horas, eu, que tantas vezes me sinto tão real como uma metáfora. A ode marítima é o melhor exemplo de Pessoa livre. E assim concluo. Melhor que nenhum outro poema de Fernando Pessoa. Ode marítima diz: poeta, poema, pessoa, livro. Muito obrigada.